Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Bora Trabalhar. Esse é o seu podcast de carreiras. Hoje nós vamos receber aqui um especialista em carreiras, um consultor na área da empregabilidade, que é o Cláudio Riccioppo. O Cláudio, ele é autor do livro Emprego Certo, que está aqui disponível também na Amazon. Se você quiser adquirir o seu, a hora é essa. Garanto que vai valer muito a pena para a sua carreira. Se você quer se recolocar, se você quer voltar para o mercado de trabalho, presta bem atenção nessa entrevista que posso garantir que vai ser de grande valia para a sua vida. Quero aproveitar também para deixar um toque para você. Você que já possui, por exemplo, 2 anos de experiência profissional na área técnica, mas não possui ainda a formação como técnico, conheça a Unicorp. A Unicorp, ela dá a você o direito de poder se formar como técnico realizando apenas uma avaliação. O QR Code vai estar na tela e você, podendo aí entrar em contato com a Unicorp, vai ser muito bem atendido, vai ter a sua experiência avaliada e a partir disso você vai poder abrir novas portas na sua vida, ok? Aqui o que a gente mais quer é ver você agindo, é ver você crescendo e por isso o nosso nome, Bora Trabalhar. Então, vou pedir também para você o seguinte, dê o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as novas notificações, porque aqui o interesse é ver você crescer, ok? Então, Cláudio Riccioppo, seja muito bem-vindo. Como vai essa força? O que você traz para nós hoje? Creio que você esteja bem disposto aí para poder trazer tudo que você tem a oferecer para nós. Como vai? Pra cima, bora trabalhar, tudo certo. Vamos tentar contribuir o máximo aí com conteúdo relevante para esse pessoal partir para cima do mercado, conquistar novos empregos, novas oportunidades profissionais. E é isso. O que eu puder contribuir, o que eu puder somar. Maravilha. Eu soube de você através de uma amiga em comum, né? E ela falou, olha, você tem que conversar com o Cláudio, porque o Cláudio faz milagre na vida das pessoas, ele consegue recolocar o pessoal, ele tem uma consultoria que é a Employability, né? Depois eu fui ver lá a sua empresa, você é o CEO dessa empresa, achei bem interessante esse trabalho que você faz, porque as pessoas ficam desalentadas, né, quando elas estão fora do mercado de trabalho. Trabalho é dignidade, né? E você, eu acompanhei também o seu trabalho e vi que você tem algumas questões aí bem particulares, uns conceitos que ajudam muito o pessoal, né? E você fala muito da questão da empregabilidade. Fala pra gente um pouco mais, o que é empregabilidade? Qual o conceito hoje de empregabilidade? Eu trabalho há 23 anos com assessoria de carreira, dando apoio à recolocação de executivos, de profissionais. Eu represento a carreira daquele profissional que ele quer escolher, ele não quer ser apenas escolhido. Ele quer ter as rédeas da sua própria recolocação, as rédeas da sua carreira nas próprias mãos. Independência, né? Independência. E acho que empregabilidade é isso. Levando para um lado cômico, por exemplo, o Cauã Raymond, o Caio Castro, eles têm empregabilidade nas nights. Ele não precisa ficar procurando muitas gatinhas. Ele só é bonito. E o fato dele ser bonito faz com que as gatinhas procurem eles. É porque não me conhecem. Então, é mais ou menos isso. É tornar o seu currículo atraente. Tornar o seu perfil profissional atraente para que as empresas possam procurar você. Em vez de você ficar caçando borboletas, é deixar um jardim bonitinho que as borboletas vão vir até você. Esse é o conceito assim, de empregabilidade... se a gente for levar numa ótica bacana, assim, sem medir as palavras. Perfeito. Hoje se fala muito em momento sabático, né? As pessoas, elas saem de onde estão trabalhando e às vezes elas querem um período para descansar, para colocar a cabeça em ordem, enfim. Com relação a essa questão de momento sabático, esse período aí de repouso, qual o tempo que você acha que seria o ideal para a pessoa tirar? O menor possível. Uma coisa que eu percebo muito lá na empresa alguns profissionais ficam 10, 15, 20, 25 anos na mesma empresa e às vezes saem bem capitalizados de grana, com um bom fundo de garantia, às vezes fizeram uma reserva no longo do tempo e aí eles acham que a recolocação vai ser muito simples, vai ser muito fácil. E aí eles vão para Disney, vão para Paris com a esposa, tiram férias na praia e depois que a reserva dele está lá com 30% do que ele tem guardado, ele começa a buscar recolocação, quer correr atrás de um novo emprego. Só que aí ele precisa de um emprego rápido, porque as reservas financeiras dele
começam a acabar, começam a se esvair, e ele precisa de algo mais veloz. Então ele não pode escolher muito, ele acaba tendo que aceitar posições que, se ele tivesse montado um planejamento com um pouco mais de calma, ele ia poder escolher muito mais. Se você for tirar um momento sabático, que ele seja de, no máximo, 30 dias. Eu sugiro que você busque recolocação um pouco paralelamente a esse momento sabático, porque você vai precisar de um tempo até uma boa recolocação. Recolocação e empregabilidade é algo que você constrói, você não consegue resolver, você não consegue comprar. Você tem que ir tijolo a tijolo, construindo, e isso leva tempo. Então, se a pessoa ficar tirando momentos sabáticos, ferrou. Entendo. O que a gente vê muito hoje são pessoas que durante muito tempo trabalharam numa área e essa área do nada parou de dar retorno. Simplesmente a tecnologia inviabilizou a área, você quebrou diversas cadeias produtivas aí durante o período do C-19 e hoje aquilo que funcionava de tal jeito funciona de outro que já não é tão lucrativo, o padrão de vida do profissional cai drasticamente e ele resolve ir para outros caminhos. O que você diria para essa pessoa? Quais seriam os conselhos para quem está querendo dar um 360 na carreira? Olha, a transição de carreira ela tem que ser feita de forma inteligente. Porque, por exemplo, vamos lá, você é um diretor de logística. Para você chegar a diretor de logística, você foi analista de logística, depois você foi especialista, depois você foi supervisor, depois você foi coordenador, depois você foi gerente, chegou a diretor. Então, hoje você tem um salário de diretor porque você plantou sementes que te levaram até esse salário. Só que você vai mudar de área, você vai ser, tesoureiro, vai trabalhar com tesouraria. Você não vai começar como diretor de tesouraria e com o mesmo salário, na mesma proporção que você tinha quando você era diretor de logística. Então você vai começar de baixo. Você está iniciando numa área que você vai ter que construir alguma coisa. Então a primeira coisa que você tem que pensar é: você está pronto financeiramente para começar de novo? Começar de novo, que eu digo, começar de baixo, ter um salário de alguém que está iniciando numa nova área. Se você não tiver esse recurso para se segurar até você chegar a um cargo que tenha uma proporcionalidade com o salário que você tinha, segura a onda, mantém na tua área. Porque se você fizer essa migração descapitalizado, até você dar esse pump na carreira aí, vai demorar um pouquinho. Entendo. Cláudio, uma outra questão que eu acho bem interessante também, né? A gente tem hoje pessoas que estão reiniciando, como coloquei, você passou essa questão também, mas uma coisa que a gente repara, muitas vezes as pessoas têm que passar por cursos de formação que levam um determinado tempo, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa está empregada, está vendo que aquela profissão já não dá mais aquele retorno, aquela empresa não dá mais aquele retorno. No entanto, até a pessoa se recolocar, como você falou, vai levar um tempo. A pessoa muitas vezes tem que fazer uma nova graduação, tem que fazer uma pós, tem que fazer mais algumas coisas. Aí eu lhe pergunto, qual seria o melhor momento para a pessoa começar a planejar uma virada, planejar uma transição de carreira, começar a estudar enquanto estiver ainda naquele emprego, naquela carreira que ela já possui, esperar terminar, aproveitar um período sabático para isso também? Imagina assim, a pessoa está lá trabalhando, já está começando a se desgastar excessivamente e vê que está na hora de mudar. Antes de sair daquela posição, é interessante ela já começar a estudar ou é interessante primeiro ela sair para começar a cuidar disso? O que você faria? Sem dúvida nenhuma, eu faria antes, ainda trabalhando. Porque primeiro você tem fluxo de caixa financeiro para isso. Segundo, que você tem tempo. Quando você já saiu, você já não tem mais entrada de caixa. E suas reservas já não vão ser tão bacanas para você manter até o final do curso, para depois do final do curso você ingressar em algo que provavelmente você inicie de baixo, já que você está entrando numa nova área, com salário baixo. Então, assim, o ideal é você pelo menos se preparar enquanto você estiver trabalhando, que boa parte dos meus clientes fazem isso, não só para migrar de área, mas até para buscar recolocação. A pessoa está trabalhando, ela tem lá uma condição A e ela pretende, sei lá, melhorar financeiramente, quer ir para uma condição A mais B, ou quer subir de cargo.
Então, ela busca uma empresa especializada em apoio à recolocação para dar esse suporte nessa migração. A gente vai ver o que ela quer de salário, de forma de contratação, de cargo, de local da vaga, se ela sai da cidade dela, sai por quanto, se não sai por dinheiro nenhum, de horário de trabalho que ela aceita militar, de perfil de desafio que ela quer. E ver se primeiro o que ela quer é possível, porque às vezes as pessoas querem algo que só tem na cabeça delas. Na verdade dos fatos do mercado, é algo muito difícil. E se dentro de um período que ela pretende esse resultado, isso pode acontecer. Aí sim a gente faz essa representação e auxilia não só nessa migração para uma nova transição de carreira, para uma nova área, mas também até para manutenção na própria área mesmo, para ela subir de nível. Entendo. Muitas vezes a pessoa fica na mesma área durante muito tempo e aí quando ela vai fazer um currículo, ela não sabe como está o mercado. Né? Quando ela vai preencher uma ficha, ela também não sabe como que o mercado está agindo dentro daquele segmento. Né? Você pode ser consultor em diversas áreas, por exemplo, ou você pode ser operacional em várias áreas também. E aí as pessoas muitas vezes colocam lá o salário a combinar para não ficarem excluídas de outras possíveis vagas que possam também ser interessantes. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que condena essa prática do a combinar, porque coloca que desvaloriza muito a mão de obra, desvaloriza o candidato enquanto mão de obra. E agora, o que a gente faz? Olha, muita gente coloca a combinar porque boa parte das vezes não sabe nem quanto vale o seu currículo no mercado. Ela às vezes ficou muito tempo dentro da mesma empresa, ou ela acredita que o que ela merece ganhar é o que a amiga dela ganha e que que tem o mesmo cargo que ela, mas isso às vezes não está alinhado à verdade dos fatos das vagas que tem no mercado. Para você poder fundamentar uma pretensão salarial, você tem que se ver como produto e avaliar quanto vale esse produto no mercado. Como é que eu faço essa análise? Eu pego 10, 20 vagas não com o mesmo cargo, mas com as mesmas habilidades, competências exigidas que o meu cliente tem, que o meu assessorado tem, e faço a mediana. Eu pego a média daquelas vagas ali que vão requerer, algumas com nomenclatura de cargo maior, outras com nomenclatura de cargo menor, porque muitas empresas colocam um nome bonito com salário pequeno, ou vice-versa, e faço a média daquelas vagas a partir das habilidades, das competências do meu assessorado. Aí você vai saber quanto vale o currículo para poder escolher uma pretensão salarial. Interessante. Com relação à questão também da idade, né? Muitas pessoas têm aquela coisa, poxa, eu não vou conseguir mudar de profissão, mudar de área agora com a idade que eu tenho. Então, às vezes, a empresa também não está lá grande coisa, mas eu também estou numa idade que eu não posso correr riscos. Existe uma idade no qual a gente pode dizer que a pessoa está fora do mercado de trabalho? Não. Na verdade, depende do que você quer. Tá? Se você tiver 58 anos, por exemplo, e você quiser uma vaga de assistente, de analista júnior, você está fora do mercado. Porque dificilmente alguém vai contratar um assistente, um analista júnior de 58 anos. A gente contrata um profissional com essa faixa etária para ser um gerente, para ser um diretor, um superintendente, um perfil C-level. Quando você vai buscar um perfil de base do organograma, base da pirâmide da empresa, você vai buscar alguém mais jovem para que essa pessoa amanhã possa ser um pleno, depois possa ser um sênior, depois possa ser um especialista. E assim a pessoa vai crescendo dentro da empresa, né? E o mesmo acontece, se você tem... Acontece, que eu digo muitas das vezes, a pessoa tem 28 anos e chega lá na empresa buscando ser superintendente, porque ela acha que pelo fato de estar contratando uma empresa de assessoria de carreira e ela tem dinheiro para poder investir num programa de recolocação, ela pode querer algo impossível. Não, ninguém vai contratar, pelo menos pouco. Eu não lembro de uma vaga que eu veja de diretor, de vice-presidente para alguém de 30 anos. É muito pouco comum. Entendi. Então, na realidade, a ideia é buscar cargos de acordo com a expectativa do mercado. É uma visão mais conservadora, seria isso? Eu acho que você tem que saber em qual momento da sua carreira você está.
Se você não plantou lá atrás, se você tinha 20, 30, 40 anos e você não plantou o desenvolvimento para você hoje ser um gerente, ser um diretor, eu acho que agora fica mais complicado, você vai ter dificuldades, né? O momento de você ir crescendo na carreira é conforme a sua faixa etária. Eu só estou dizendo o mundo ideal, tá? O que seria o bacana para a gente montar um programa de desenvolvimento de carreira, um passo a passo para você chegar lá no topo da pirâmide das empresas. Entendo. Uma outra questão, Cláudio. Eu reparei pelo seu histórico, eu tenho seguido bastante o seu trabalho. No entanto, eu me surpreendi pelo know-how das empresas que você tem atendido. As empresas no qual você tem entrado são empresas de grande porte. E queria que você falasse um pouco como que você conseguiu entrar nessas empresas, porque eu digo para você, conheço alguns consultores que estão batendo em algumas portas aí há pelo menos uns 3 anos e a coisa ainda não aconteceu, né? E você já está numa posição bem interessante. Como que você está conseguindo essas aberturas? E cita um pouco dessas empresas aí para gente, para o pessoal ter uma noção do que eu estou falando. Eu já tenho assessorados em diversas grandes corporações. Você falou a Amazon que vende o meu livro, mas não vamos puxar sardinha só para a Amazon, não. Meu livro também vende na Magalu, na Americanas.com, tem em outros lugares, tá? Bacana. Eu já recoloquei na Amazon, na Magalu, na Vale, na Stefanini, na Sodexo, na Exxon, na Modec e N outras empresas. Mas não porque eu tenho entrada nessas empresas, que o Cláudio em si tem uma mágica. Não. Como eu ganho dos profissionais que eu represento no mercado, como eu sou contratado por profissionais em busca de recolocação, eu posso trabalhar de graça para as empresas. Quando eu trabalho de graça para as empresas, eu posso escolher para que empresa eu vou trabalhar de graça e para que tipo de vaga eu vou trabalhar de graça. Aí eu também não sou bobo, pô. Eu vou pegar a Amazon, a Modec, a Vale, vagas nessas empresas, ou vou pegar na padaria do seu João, no churrasquinho do seu Jamil? Não. Eu vou focar em grandes corporações, até porque os clientes que me contratam, eles buscam esse tipo de empresa. Eles buscam algo que proporcione para eles um plano de carreira. Então, o fato de ser gratuito para as empresas te dá a possibilidade de contribuir com o RH delas, com o setor de recrutamento e seleção, encaminhando currículos a custo zero. Aí você ajuda a empresa a fechar as vagas delas mais rapidamente, porque ela deveria botar um anúncio e depois iniciar um processo de seleção primário, depois fazer uma segunda fase, para depois chegar em perfis mais triadinhos para o RH levar até o departamento específico, enquanto eu já encaminho os perfis triados a custo zero para o cara do recursos humanos sem ele ter esse trabalho. Então, para a empresa é muito confortável, é muito cômodo. E uma vez que você já fez aquela vaga de graça para a empresa, quando ela tiver outra, o que ela vai pensar? Pô, Cláudio, faz de graça de novo aí para mim? Aí você faz de graça. Quando ela tiver outra, ela vai falar, pô, faz de graça de novo aí para mim? E aí você gera um fluxo de encaminhamento de vagas daquela empresa para você contribuir com currículos pelo fato de ser a custo zero. Se você for vender o recrutamento e seleção, a história muda. Mas hoje, por ser 0,800 para a empresa, para mim é uma maravilha. E o candidato investe numa média de quanto aí? Você tem ideia? São 11 tipos de pacotes diferentes, pelo menos na Employability, tá? Lá a gente trabalha hoje de R$ 2.900 até R$ 31.000. Depende do número de serviços que a pessoa quer, depende do período contratual que a pessoa está buscando. Porque uma coisa é você assessorar hoje um especialista em controladoria. Ele tem uma pretensão salarial X. Outra coisa é você assessorar um CFO, um diretor financeiro. Então a pretensão salarial dele é totalmente diferente. Se eu falar que eu utilizo o mesmo período contratual, as mesmas ferramentas para ambos, é mentira. Esse profissional que hoje é um especialista, um analista, ele é muito mais fácil de ser recolocado. Ele precisa investir muito menos, não só de tempo, mas de recursos, do que eu preciso fazer para esse cara que está lá no topo da pirâmide, que tem um pouquinho de nada de vagas no mercado. É um processo muito sniper, você tem que acertar a mão, são poucas oportunidades, você tem que ter um contato direto com o recrutador,
Tem que ter uma aproximação, a confiança daquele cara que está contratando para você chegar até ele. Senão, pelo menos para esse tipo de vaga, você vai ter dificuldade. Porque essas vagas hoje de diretor, de vice-presidente, de superintendente, de CEO, elas não estão nos sites de emprego normal. Elas não ficam disponíveis para qualquer um. Elas são fechadas em redes de relacionamento. Um conhece o outro, que tem um amigo, que vai indicar um camarada, que já trabalhou junto, conhece os resultados. Então é meio que nesse conhecer o meu cliente, conhecer o meu assessorado, que eu vou buscando informações de resultados obtidos, atividades desenvolvidas dele, para poder fazer uma indicação assertiva. Bacana. Uma questão. A gente ouve muito dizer que, por exemplo, algumas ferramentas estão saindo de uso no mercado de trabalho. Uma delas é a tal da carta de recomendação, né? Uma carta de apresentação, talvez. Que seja Ou uma carta de recomendação. referência. Isso. De cada lugar as pessoas falam de um jeito, né? Eu tive recentemente no Paraná e as pessoas falam muito, carta de visita. Então, cada lugar tem o seu modo, né, de se expressar. Mas essa ferramenta, por exemplo, eu ouço algumas pessoas dizerem que está em desuso. Uhum. E, ao mesmo tempo, vai que alguém queira fazer ou que alguém receba isso do último empregador. O que você acha dessa ferramenta? Como você falou, caiu em desuso. Mas se a pessoa quiser fazer... Porque, por exemplo, na Europa é muito comum. No Brasil caiu em desuso. Mas se a pessoa quiser fazer, ela tem que entender que tem que ser algo feito corretamente. Como é que você faz uma carta de apresentação corretamente? Primeiro, ela tem que ser datada. Segundo, ela tem que ter um destino objetivo. Se eu vou encaminhar para você, eu tenho que encaminhar ao César do departamento tal. Você não faz uma carta de apresentação genérica. Depois você tem que colocar para que você está encaminhando aquela carta de apresentação. Qual é a vaga que você está indo buscar? E, de forma muito resumida, em um parágrafo, quais são as suas habilidades e competências principais para que você possa fechar aquela posição. E aí você, junto com aquela carta de apresentação, encaminha o teu currículo. Porque tem uma pesquisa até da Cato, do site Cato, ele fez uma análise de quanto tempo os recrutadores fazem a leitura do perfil do currículo da pessoa para ou dar sequência na leitura ou deletar aquele currículo. E eles colocaram uma inteligência artificial no computador de cada um, entenderam que esses headhunters demoravam 6 segundos para decidir se eles iam dar continuidade à leitura ou iam deletar o currículo. Então, até a carta de apresentação ela pode jogar a teu favor ou a teu desfavor. Se você fizer uma carta de apresentação genérica, que ela não for objetiva, não falar da vaga específica que você está pleiteando, e quais são essas habilidades para que em 6 segundos a pessoa queira ir até a leitura do teu currículo, ela vai até prejudicar o alcance do recrutador para chegar no teu currículo. Então tem que ser inteligente. Tem que ser aquele tiro de uma bala só, né? Perfeito. Sniper. Legal. E o que ocorre também? A gente observa que muitas vezes, da mesma forma que a pessoa entra, ela pode estar até se excluindo de uma vaga, né? Por conta de redes sociais, por exemplo. Coisas que não deveriam postar, enfim. A questão do LinkedIn hoje. O LinkedIn é a maior rede aí nesse segmento de carreiras, né? O que você acha? É importante ter LinkedIn para a pessoa poder se vender como profissional? Ter um LinkedIn hoje é algo que é apenas mais um ponto ou é uma necessidade? Como que você vê essa rede? Olha, o LinkedIn é fundamental. Ele é básico. O Brasil, se não me falha a memória, é o segundo país do mundo com o maior número de usuários de LinkedIn, né? Então, assim, boa parte das vagas do mercado estão no LinkedIn. Você abrir mão do LinkedIn é abrir mão de metade das posições disponíveis no mercado. Além disso, o LinkedIn ele só vai te dar resultado se você souber trabalhar o LinkedIn. Ter o LinkedIn por ter o LinkedIn é igual a nada. É igual um currículo na internet. Você tem que conhecer técnicas de SEO. SEO são os mecanismos de busca, como o Google tem para que você fique na primeira página, ou na 5ª página, ou na 10ª, 20ª página. O LinkedIn também tem.
Então, ele disponibiliza um recurso para que analise o seu SSI. SSI seria um índice de atração a recrutadores, onde vai medir desde a tua foto até o conteúdo que você está colocando, de que maneira que você pode, as conexões que você vem fazendo, de que maneira você pode melhorar e qual é a porcentagem de atração que o teu perfil tem. Então você tem que ter um LinkedIn completinho, bem feito, tem que ter aí sim as recomendações no LinkedIn, a carta de recomendação que você falou, ela hoje pode ser a recomendação utilizada muito no LinkedIn. As pessoas que trabalharam com você ir lá e validar o seu trabalho, as pessoas que já compraram de você ir lá e validar o seu trabalho, aí sim o LinkedIn vai ser bastante relevante. Você tem que saber utilizar o processo de indexação de palavras-chave. Quais palavras eu vou usar no LinkedIn? Porque o LinkedIn é uma ferramenta que faz a leitura de texto também. Então, sempre que você escrever analista de recursos humanos, bota analista de RH junto em outro momento, porque ele vai ler recursos humanos no momento, RH em outro momento. Você trabalha com treinamento e desenvolvimento, você é gerente de T&D, você vai botar gerente de treinamento e desenvolvimento num momento, gerente de T&D no outro. Você tem que saber, por exemplo, lá na síntese de qualificações, onde tem o maior número de indexação de material para que você possa ser relevante ou não na hora da pesquisa de um perfil por um recrutador. Então tem vários detalhes. A criação de uma URL personalizada, que é o link do seu LinkedIn. Várias coisas, vários detalhes no LinkedIn fazem você ser mais atraente ou menos atraente. Aí só com quem conhece mesmo para você ter alta performance através dessa ferramenta. Perfeito. E na sua consultoria, você auxilia as pessoas a utilizarem o LinkedIn? Você treina as pessoas para isso? Não só treino, mas eu faço junto com ela. Porque eu acredito muito assim, não adianta eu te dar o peixe pronto, César. Porque eu talvez resolva o teu problema de recolocação em 1, 2, 3, 4 meses. Você está lá recolocado, beijo, tchau, você foi embora. Só que amanhã depois você vai precisar de recolocação de novo, daqui a 5 anos, daqui a 3, daqui a 10. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar de recolocação. Então, em vez de eu te dar o peixe pronto e dizer para você o que você deve fazer, eu faço junto com você. A gente vai junto com o cliente orientando ele para que ele possa aprender a fazer. E daqui a 2, 3, 5, 10 anos, quando ele for buscar recolocação de novo, ele já tem pelo menos a base do trabalho para ele poder iniciar. Ele não fica refém de ter que contratar o Cláudio de novo para buscar uma recolocação. Perfeito. O que acontece? Isso aí a gente ouve falar bastante, né, nas rodas do RH da vida, que as pessoas têm uma certa insegurança em relação à entrevista de emprego e muitas vezes essa insegurança já começa até na elaboração do currículo. Tem muita gente que comenta que coloca muito currículo, mas não tem resposta de ninguém. Isso hoje é uma reclamação recorrente. E nas rodas de RH o pessoal também fala que os currículos estão vindo muito fracos, muito ruins muitas vezes, e com pouquíssima formação ou formação precária por parte dos candidatos. Então, é uma coisa que eu queria tirar uma dúvida com você. Como que a gente faz um currículo gerador de entrevistas? Qual seria o caminho para isso? Eu brinco, eu falo que eu crio um imã de emprego. Para você criar um imã de emprego, você tem que parar de ser preguiçoso. As pessoas se viciaram no formato que os sites de emprego disponibilizam. Você, por exemplo, vai lá no InfoJobs, no vagas.com, no empregos.com, no Cato, na curriculum.com.br, que são os sites de emprego mais famosos hoje do mercado, e aí você faz um currículo bacana. Aí você cria um currículo legal. Aí a vaga vem um pouquinho para a direita, você dá enviar currículo, você manda aquele currículo. A vaga vem um pouquinho para a esquerda, você dá enviar currículo, manda o mesmo currículo. A vaga vem para cima, você dá enviar currículo, a vaga vem para baixo, você dá enviar currículo. Ou seja, ele vira um panfleto na mão do recrutador. Se ele serve para todo mundo, é como se você estivesse dando um panfleto para cada pessoa, o mesmo material. Sim. Você nunca vai resolver todos os problemas de todos os tipos de empresa, de todos os níveis de recrutadores com o mesmo material. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que deixar de fazer é deixar de ser preguiçosa. Você tem que criar um currículo para cada vaga. Dá muito mais trabalho, mas dá muito mais resultado. O que eu faço com os meus clientes é o seguinte:
Eu crio um currículo base, eu crio um esqueleto, porque eu não vou criar um currículo toda vez do zero para aquela pessoa. E tento adquirir informações com resultados obtidos, atividades desenvolvidas, competências, que eu crio um material paralelo de suporte. E aí, conforme a vaga chega, eu falo, pô, essa informação aqui é do caramba para essa vaga, bota. Essa aqui que eu coloquei no currículo anterior não serve muito para essa vaga, tira. E aí, customizando o material, vai fazer com que o selecionador... Lembra que eu falei da lei dos 6 segundos? Sim. Da pesquisa da Cato? Quando ele bater o olho no teu currículo, ele vai falar, realmente esse César aqui é o perfil que eu estava buscando. É lógico, a gente preparou na maldade, já deixou certinho para ele. Outra coisa é que, por exemplo, o recrutador, por me conhecer, por ter um relacionamento comigo, ele me aponta antes o porquê que ele está fazendo aquela contratação. Todo mundo contrata alguém porque quer resolver um pepino. Ninguém fala, eu vou gastar um dinheiro contratando alguém. Não. Vou gastar budget para contratar sem precisar. Ninguém faz isso. Se a pessoa está contratando alguém é para resolver alguma bomba. Então ele já me dá a dica antes. Olha, Cláudio, mandei o João embora porque o João era bom nisso, mas era ruim naquilo, deixou isso em aberto. Então eu já faço a leitura. Como eu tenho conhecimento do meu assessorado, eu monto o material em cima do que eu sei que resolve aquela demanda, em cima do que resolve aquele problema. Quando o selecionador bate o olho no currículo, a probabilidade dele chamar o meu cliente para entrevista fica muito maior, poxa. Entendi. É bem interessante. E uma coisa que eu tenho reparado também, hoje em dia tem muitas entrevistas que são online, né? Sim. Isso faz com que haja uma economia para o candidato, no entanto, muitas vezes até aumenta a segurança. Como que um candidato pode se preparar para uma entrevista online de emprego? Isso eu vejo vários vacilos. Por exemplo, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é criar um ambiente silencioso. Se você está na sua casa e a sua esposa ou sua mãe, alguém está passando um aspirador de pó em casa, o cachorro está latindo, ou as crianças na fase do home office, tinha muita criança em casa. Então as crianças correndo dentro de casa e você tentando explicar para o recrutador que você é a melhor opção para ele. Porque eu acho assim, ninguém tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Então se a primeira impressão é a que fica, você tem que ter um ambiente minimamente agradável para o recrutador, né? Então, se você sabe que vai ter uma entrevista naquele horário, prepara o cenário antes. Você vai fazer no seu quarto, minimamente arruma o quarto, em vez de deixar as roupas todas jogadas, porque se você é desorganizado em casa, você vai ser desorganizado no trabalho. Então, cria um silêncio, cria um cenário agradável, para que você possa, pelo menos, ter a chance de causar uma boa primeira impressão, porque tudo fica visível para o recrutador. Se você é de um jeito na sua casa, na sua vida pessoal, a tendência é você ser do mesmo jeito na sua vida profissional. Entendo. Na realidade, né, o que acontece? Você tem também aqueles workaholic hoje em dia, né? São aquelas pessoas que dão o máximo de si no trabalho, mas fora do ambiente de trabalho a pessoa dá aquela relaxada, não liga para mais nada. Também tem muito disso. Você não acha que, de uma certa forma, o mercado de trabalho esteja esperando por pessoas que na prática não existem? Porque é aquela velha história, quando você busca um profissional, esse profissional também é um ser humano. E esse profissional, ele está ali focado em gerar resultado, em gerar uma boa impressão para os clientes e para os seus superiores. Esse profissional está preocupado em resolver problemas para a empresa, para que a empresa o veja como alguém que não seja fácil de ser substituído. A pessoa tem que se preocupar sempre em estar adquirindo novas habilidades, estar atualizado, estar estudando. Mas também chega a hora que a pessoa fala, não, agora é o meu momento, cara, agora eu tenho que jogar o meu chinelo pro alto e se acertar o lustre tá tudo certo. Você não acha que em um certo ponto espera-se muito mais do que aquilo que um ser humano seria no mercado? Tudo bem que em momento de entrevista é momento de entrevista, fato. Você tem que realmente oferecer isso. Mas alguns conceitos, como esse, por exemplo, de que se você for desorganizado em casa, você também vai ser desorganizado no trabalho. Não é uma certa romantização desse profissional? Assim,
você não está concorrendo àquela vaga sozinho. Se o recrutador marcou aquela entrevista, ele marcou com outros 5, outros 10. Então, você tem 20, 10% de ser contratado se você está participando contra 5 ou contra 10. Se você já começa a deixar alguma coisa a menor do que poderia entregar, eu acho que pode ser um ponto negativo contra você naquele momento. Eu, por exemplo, na minha vida pessoal, eu sou outro cara. Eu sou o cara do beach tênis, eu sou o cara do karaokê, o rei do karaokê, inclusive. Mas no momento que eu boto a roupa social e parto para dentro, aí eu sou outro cara. Outro tipo de organização, outro tipo de foco. Então a gente tem que saber separar os momentos. E claro, se você for no seu momento pessoal também excedente, é preocupante. Se você está postando, por exemplo, nas suas redes sociais, no Instagram, você sempre alcoolizado, sempre... Isso Loucura, não vai causar... Se eu falar que as empresas hoje não dão nem uma olhadinha, é mentira. Hoje todo mundo já está esperto. Dá uma olhadinha rápida no Instagram da pessoa, se tiver acesso. Tenta ver se a pessoa tem um mínimo ali de coerência com o que ela fala, que é o perfil profissional dela, né? Sem dúvida. Tem gente hoje em dia que posta ela própria sendo demitida. Sim. É surreal. Eu fico impressionado porque, claro, ninguém está falando também de coisas assim absurdas, né? Mas é bem assim, bem esquisito algumas coisas que a gente vê o pessoal postando. E sabe uma coisa muito louca? Algumas pessoas, eu estou falando de níveis um pouco mais baixos, tá? Porque eu acho que quando você chega a maioria, pelo menos, são níveis um pouco mais baixos. De escolaridade ou talvez de experiência, que eu digo. A pessoa bota uma foto no currículo de boné, de sunga na praia. O e-mail da menina é gatinhadoleblon@gmail.com. Gente, a gente tem que saber separar as coisas. Você pode ter o gatinhadoleblon@gmail.com lá no seu Tinder? Pode. Mas não é esse e-mail que vai estar no seu currículo. A sua foto de boné, de sunga na praia é bacana, saradinho lá no Instagram, mas não no currículo. Então, as pessoas às vezes deixam o óbvio de lado. Entendeu? São coisas que são óbvias, que a gente tem que saber separar. Você acabou de tirar um peso da minha consciência, sabia? Por quê? Semana passada eu descartei o currículo de uma professora que o e-mail dela era moranguinho filé. Você contrataria o moranguinho filé? Poxa, para ser professora não, pelo menos. Pô, tá loucura, doido. cara. A galera realmente está viajando na maionese. Eu observo muito isso, é demais. Essa questão de e-mail, apresentação no e-mail, eu acho que é uma coisa assim tão óbvia. Eu não vou procurar um emprego com o e-mail do meu clube de futebol. Isso Sim. não tem o menor sentido. Imagine, então, questões de cunho afetivo, ou até mesmo do rolê. Não tem o menor sentido. São coisas diferentes. A gente tem que saber separar os momentos, é o que eu falo. Outra coisa que eu vejo muito, que as pessoas às vezes fazem um currículo lindo, perfeito, mas esquecem de botar um telefone de contato. Aí você fala, como é que eu vou chamar essa pessoa? Sabe, às vezes o básico, a releitura do seu currículo é o mínimo. Ou será que eu esqueci de colocar um telefone de contato? Será que o meu currículo está com erros de português? Então, sempre eu oriento, se você não tem uma empresa de assessoria te acompanhando, uma empresa especializada em apoio à recolocação, porque tem gente que não alcança financeiramente contratar esse tipo de serviço. Talvez não seja para todo mundo, né? Se você não consegue alcançar, você tem que, pelo menos, fazer o seu dever de casa. E eu acho que é até muito melhor bem feito, porque você vai concorrer com um cara que tem assessoria, com um cara que tem um especialista do lado. Então você tem que estar muito bem preparado também. Sim, e uma coisa que eu tenho reparado bastante é que cada vez maior o número de pessoas que vão buscar vagas de emprego com assessoria. Então, às vezes a galera pode pensar assim, mas porra, eu tô procurando emprego, eu ainda vou pagar um assessor. Cara, tem muita gente pagando, muita gente. Sim. Não é um nem dois, não. Eu digo porque teve um processo seletivo que eu acompanhei, deve ter mais ou menos uns 6 meses. Tinha 9 candidatos e os 9 ali com assessor, dando todas as orientações. Para você ter uma ideia, o assessor estava orientando como deixar a gola da camisa, estava
pormenores mesmo, entendeu? Uma coisa assim. Postura, comportamento, tudo, vestimenta, tudo. colocação, tudo. Assim, você pode malhar sem personal? Pode. Mas se você for com personal, a tendência não é você ter resultados mais rápidos? Sim. Você pode aprender inglês sem professor de inglês? Pode. Você pega os livros, pega aqueles DVDs e você vai sozinho assistindo, vai lutando contra o sistema e vai tentando aprender o inglês. Mas se você for através de um curso de inglês ou de uma viagem, do intercâmbio, você vai conseguir o inglês muito mais rápido. Só que o professor de inglês custa dinheiro, o intercâmbio custa dinheiro, o personal custa dinheiro. Sim. Então o dinheiro ele permite com que você possa acelerar a colheita de resultados. Eu acho que no mercado competitivo que a gente está hoje, você ter um gerente de carreiras, alguém ajudando ali no teu processo de construção de empregabilidade, vai potencializar a tua colheita de resultados e você vai bombar muito mais fácil. Isso sem dúvida. Inclusive, até avaliar mesmo se vale a pena participar daquele processo seletivo. Uma questão que eu costumo perguntar sempre. Às vezes, um candidato foi chamado para um café com um recrutador e esse recrutador não tem uma vaga específica. A pessoa deve ir assim mesmo? Deve, pô. Por exemplo, empresas como Michael Page, Robert Half, Hash, esses caras eles já têm os clientes deles há muito tempo. São headhunters que têm uma relação com o contratante de longa data. Então eles já sabem até investimentos que a empresa vai fazer, futuras oportunidades que a empresa vai abrir, e ele, à frente dos fatos, ele já começa a fazer algumas entrevistas, porque ele sabe que aquela vaga vai abrir, aquele profissional vai ser contratado, porque a empresa está investindo num departamento, ou está crescendo num departamento, ou está montando uma nova estrutura. E quando a empresa for pedir para ele iniciar o processo, ele já tem o processo todo desenvolvido, todo desenhado, e os perfis já estão montadinhos para ele poder encaminhar para a empresa. A empresa de recrutamento e seleção, o Headhunter, ele diferente da empresa de assessoria de carreira, ele ganha após a recolocação, ele ganha com o fechamento da vaga. Ele é contratado pela empresa para fazer aquele processo seletivo e com o fechamento da contratação ele recebe. Então, se ele estiver à frente dos fatos, se ele já tiver entrevistado alguns profissionais, ele já tiver as mosquinhas brancas separadas, ele já consegue, imediatamente após a demanda aberta, mandar os perfis e fechar a posição e ganhar o dinheiro dele. Né? Então, isso é um sinal de que alguma oportunidade dentro de alguma corporação está para abrir, a partir de algum investimento que vai ser feito ou de algum departamento que vai ser montado, e o Headhunter já sabe. Eu sempre indico os meus assessorados, vá lá, conversa. O que custa conversar? O que custa entender? O que custa você apresentar o teu currículo, expor as tuas informações? Se ele falou que não tem uma vaga agora, não tem uma vaga específica agora, ele está te chamando para quê? Ele te achou bonito e quer bater um papo contigo? Não. Ele tem alguma expectativa de médio prazo engatilhada. Então vai, tem que ir. Perfeito. Isso aí muita gente fica na dúvida. Eu tive um amigo, inclusive, que ele falou, poxa, César, eu estou assim, lutando para me recolocar o quanto antes. O camarada me chama e não sabe se vai ter uma vaga no meu perfil. Até o aconselhei no evento aí. Cara, vai, porque um recrutador pode não ter a sua vaga agora, mas vai ter a sua vaga lá na frente. E não tinha essa mesma visão que você colocou, mas eu entendia claramente o seguinte: no dia que precisar da tal vaga que você se encaixa, a empresa não pediu só para ele, pediu para outros recrutadores também. Então, se ele já tiver o seu contato, ele atende a empresa primeiro e recebe primeiro. Exatamente. Então, você tem que estar na agenda desse cara. É necessário. E as pessoas muitas vezes partem daquela questão do imediatismo. Fui na entrevista hoje, eu fui fazer exame admissional amanhã, e as coisas não necessariamente vão ser dessa forma, né? Olha, eu vou te dizer, o povo tá tão imediatista que as coisas tão fáceis que tá complicado. Quando você fala assim, oi César, tudo bem? Eu tive acesso ao seu currículo. Antes da pessoa, boa parte das pessoas, né? Responder um tudo bem, bom dia. Ela fala assim, qual é a vaga? Ou seja, você não dá nem um bom dia para o recrutador ou quer saber o que ele está querendo saber de você. Você já vai interpelando a pessoa para
querer saber imediatamente qual é a posição que tem, se é para você, se não é, para você não investir o teu tempo em vão. Eu acho isso bastante feio, mas é uma realidade do mercado. Outra coisa que eu estou vendo muito é as pessoas não querem investir tempo para conquistar algo maior. Querem as coisas muito fáceis. A gente está na época do Tinder, né, cara? Você, mais ou menos da minha idade, na nossa época não tinha Tinder. A gente tinha que ir até a boate, azarar a menininha para conseguir alguma coisa. Hoje o pessoal não vai nem mais para boate. No próprio celular eles dão uma resolvida. Fora, né? Ou ele já resolve dali. E a mesma coisa quando a empresa chama alguém para uma entrevista, é presencial. O candidato fala, é presencial? Não, como assim? Tem que ser remotamente. Eu não posso ir até aí. Então fica sem a vaga. Poxa, e eu vou te dizer, mais da metade das pessoas hoje forçam, não precisar nem sair de casa. A pessoa quer emagrecer sem fazer dieta. Quer o fácil. Não, vai lá, investe um tempo. Muito ruim. Porque isso vai fazer com que a empresa possa verificar a sua postura, a sua vestimenta, o seu comportamento tete a tete, a sua colocação, a sua pontualidade. Então são várias coisas que o presencial permitem com que você possa fazer uma análise do candidato. Eu sou um adepto ao presencial, eu gosto do presencial. Não, eu também. Eu também sou um adepto do presencial e vou até um pouco mais além. Quando você está conversando com uma pessoa de forma remota, você basicamente está como se você estivesse no seu estúdio particular, né? E nisso você não necessariamente teve aquele comprometimento naquilo ali. O comprometimento ele se dá quando você muitas vezes se desloca. Você está dedicando um tempo para aquela ocasião. Isso. E o que você colocou, a pessoa muito mal se apresentou, tu já pergunta qual é a vaga. Isso demonstra um certo desespero. Qual é a vaga? Qual que é o salário? Estou precisando de dinheiro, quero comprar meu gás, né? A grosso modo é isso. E aí até o recrutador vai pensar, bom, é uma mão de obra que não tem muito valor agregado, vai aceitar qualquer valor, e acaba diminuindo o valor da mão de obra daquele candidato. Nem isso. Se a empresa está te ligando, ela quer resolver um problema dela. Então deixa ela, seu, né? Deixa ela falar, deixa ela perguntar. Quando você fala qual é a vaga, qual é o salário, você está mostrando que você está querendo resolver o seu problema. A empresa não quer contratar alguém para resolver o problema de alguém. A empresa quer contratar alguém para resolver o problema dela. Então escuta, conversa. Se não for interessante para você, educadamente, fecha a porta de uma forma bacana, porque amanhã depois aquela empresa pode ter uma vaga dentro do teu perfil. Aquele recrutador que hoje está numa empresa que você não gostaria de trabalhar, amanhã depois está em uma empresa que você gostaria de trabalhar e ele vai ter acesso ao teu perfil. E você acha que a gente não lembra? Recrutador claro tem memória boa. A gente lembra. Então, assim, fecha a porta bacana. O mundo dá voltas. E como dá. Agora que você falou, você colocou assim uma frase matadora, né? O recrutador tem memória boa. Tem. E uma coisa que também é outra verdade que virou tabu. Em currículo tem muita mentira, meu amigo. Tem. Aí eu fico naquelas, como que eu vou perguntar isso pro Cláudio? Bom, então eu vou te jogar na fogueira, né? Candidato especialista em mentir em currículo. As empresas cruzam informações tão bem quanto uma Receita Federal hoje em dia. E muitas vezes aquele currículo já está na mão de vários recrutadores e as datas não batem. Existe troca de currículo entre recrutadores, a gente sabe disso. E, assim, o que você diria para essa galera? Que recomendação você diria? Além, é claro, de não mentir, né? Mas quando a pessoa mente, geralmente é porque ela não tem muita coisa a oferecer. E aí? Como que o Cláudio o que o Cláudio assessor faz numa hora dessa? É complicado porque às vezes você vai contratar, por exemplo, uma recepcionista bilíngue. E aí você botou essa vaga na Cato, no InfoJobs, no vagas.com.br, na Currículo, na Empregos, tudo ao mesmo tempo. E aí você viu o currículo daquela pessoa, recepcionista bilíngue, né, entre aspas, bilíngue, com inglês fluente no Cato, com inglês intermediário na curriculum.com.br, com inglês básico na empregos.com.br. Por quê? Porque dependendo do anúncio, ela vai adequando a habilidade dela com o inglês, né? Se ela montou um currículo para uma vaga que requeria um inglês fluente,
para aquele site ela tinha inglês fluente. Se ela montou o currículo num site de empregos a fim de atacar uma vaga que não precisava de um inglês fluente, ela fala a verdade que o inglês dela é básico ou nenhum. E a gente acaba vendo a mesma pessoa em sites diferentes. Mais cedo ou mais tarde a gente vai pegar que é mentira. Não tem como você não lembrar do nome inteiro do César que você acabou de ver em outro site com a mesma foto, que você acabou de ver com a mesma residência. Você vai acabar lembrando, você vai bater essa informação. Claro, né? Hoje em dia não tem mais como fazer isso. Assim, pode até passar batido raramente, né? Mas, a grosso modo, isso hoje não tem mais como. E vamos lá, a pessoa está naquela necessidade realmente de mudar, né? Eu tenho um caso, por exemplo, de um amigo que ele é engenheiro de controle e automação, mas ele não está mais afim. Simplesmente não está mais afim, não quer mais trabalhar com programação e optou pelo mercado imobiliário. Nesses casos, quando a pessoa está partindo de um polo ao outro, né, qual a recomendação que você daria? Complexo. Porque são mercados totalmente diferentes. Exatamente, né? A gente está vendo muito isso. Porque uma coisa é quando você pega algo que tem uma certa semelhança. Você é contador, você trabalhava com contabilidade e aí você foi chamado para uma oportunidade que vai requerer a tua experiência com custos, orçamentos. Tem uma certa semelhança, né? Agora, se você era engenheiro mecânico, sei lá, e aí você foi chamado para trabalhar como corretor imobiliário, são coisas totalmente distintas. É até complexo você dar uma orientação, né? A primeira coisa que ele vai ter que fazer, assim, se ele quiser migrar para ser corretor imobiliário, ele era engenheiro civil e quer ser corretor imobiliário, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é criar um currículo com alguma habilidade que ele tenha tido dentro da engenharia que vá fundamentar a contratação dele como corretor imobiliário. Porque ele não vai do nada ser contratado por uma vaga onde ele não fez e não conhece absolutamente nada nem semelhante, né? E outra coisa, ele vai ter que se preparar para essa entrevista de emprego. Por quê? Porque ele vai concorrer com pessoas que têm a experiência dentro daquele cargo que ele está buscando. Então ele vai ter que entender o que ele fez dentro da engenharia que pode ser um diferencial para ele dentro dessa vaga como corretor imobiliário. O que ele vai vender para o selecionador de solução que ele pode ser diferente a partir da experiência que ele já teve. O que a experiência dele que já teve pode ser um diferencial frente aos demais recrutados ali, aos demais candidatos. Então isso é uma coisa que ele tem que treinar. E existem especialistas, eu na minha equipe tenho profissionais que são até melhores do que eu nisso, e que fazem esse processo de aconselhamento para a pessoa poder chegar num processo de migração para uma nova área. Maravilha, Cláudio, maravilha. Bom, a gente está chegando ao final desse nosso bate-papo, né? E tenho certeza que vão surgir outras oportunidades aí para ter você de volta com a gente, que a gente vai trazer, inclusive, outras problemáticas para você explorar conosco. O lançamento do próximo livro, você está convocado, tá? Vai ter que ser aqui com a gente. Vai ser um prazer e vai ser com vocês. Para lembrar o nosso pessoal que, emprego certo, tá aqui. Tá na Amazon, tá na Americanas.com, tá mais aonde? Na Magalu. Tá na Magalu também. Vende bastante na internet. Se você quer uma orientação, se você quer chegar no mercado com o pé direito, se você quer acertar, se você quer economizar o seu tempo e evitar frustrações, leia que vale a pena. Eu achei bem interessante, é um conteúdo resumido, bem focado e hoje em dia a gente quer realmente aquilo que dê certo. Então isso aqui é beber na fonte, posso garantir para vocês que vale muito a pena. E sabe um negócio legal, César? Esse livro eu fiz no intuito de pegar aquela pessoa que às vezes está trabalhando, não tem tempo de ficar lendo 1 milhão de recomendações, 1 milhão de... Ele é sucinto, ele é objetivo. Sim. O que eu preciso fazer para sair da onde eu estou e chegar onde eu pretendo chegar? Em 100 páginas pequenininhas, bem resumidas, você vai ter o passo a passo, o processo que vai te levar até o objetivo que você quer, curto e grosso. Se você não pode ter uma empresa de assessoria de carreira, um agente de recolocação te ajudando, a partir desse livro você vai ter o ABC
necessário para você fazer o passo a passo do processo para se recolocar. Maravilha, Cláudio. Quer dar um recado para a rapaziada? Quer falar alguma coisa? Você quer contratar o Cláudio? O que a gente faz então? Pode entrar em contato comigo direto, 985879277, DDD 21. É 21 985879277. Tem o site da empresa, www.employability.com.br, que é empregabilidade em inglês.com.br. E aí é só falar comigo que, vindo então do Bora Trabalhar, a gente vai dar um carinho mais que especial. Que eu fico muito feliz, muito obrigado. Inclusive, vou colocar lá nas nossas definições, lá nos nossos detalhamentos, o seu contato para facilitar a vida do nosso pessoal. E detalhe, quero saber depois das pessoas que foram lá, se chegaram juntos, se fizeram aquela troca bacana, se chegaram com aquele currículo cheio de 171. Não, isso não pode ter. Esse não. Eu quero mandar a nata para você, tá bom? Valeu. Cláudio, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo carinho de ter atendido a gente, por estar aqui conosco e, se Deus quiser, vai ser de grande valia na vida de muitas pessoas. O maior objetivo do Bora Trabalhar é transformar vidas. E isso aí a gente não sabe que não é por milagre, é uma construção tijolo a tijolo. Sim. E receber você aqui foi maravilhoso, quero te agradecer. Obrigado, muito, César. cara, Tamo muito junto, cara. mesmo. Valeu. E a próxima vai ser em breve, se Deus quiser. Amém. Pessoal, vocês que estiveram conosco até aqui, eu quero agradecer mais uma vez por terem prestigiado esse bate-papo. Se vocês tiverem alguma necessidade de recolocação, chama o Cláudio, é uma pessoa da nossa mais extrema confiança, um excelente profissional. E daqui a pouquinho, a gente está aí com mais novidades. Acompanha o nosso canal, segue o nosso canal, se inscreve, dá o seu like, que eu posso garantir que aqui você vai ter o que precisa para chegar com o pé direito no mercado de trabalho. Um forte abraço a todos e a gente fica por aí. Um abraço!